A descoberta dos livros apócrifos. História, significado e impacto. A expressão livros apócrifos evoca, para muitos, um universo de escritos antigos envoltos em mistério, controvérsia e fascínio. Ao longo dos séculos, esse conjunto de textos, geralmente associado a narrativas paralelas às escrituras judaico-cristãs, despertou tanto curiosidade acadêmica quanto debates teológicos intensos. Embora o termo apócrifo signifique, em sua origem grega, escondido ou oculto, sua história é fundamentalmente marcada por processos de transmissão, seleção e redescoberta, que abrangem milhares de anos. A compreensão desses textos e das descobertas arqueológicas que os revelaram ao mundo moderno transforma não apenas a visão histórica sobre o judaísmo e o cristianismo antigos, mas também a percepção contemporânea sobre a formação do cânone bíblico e a diversidade religiosa do Mediterrâneo antigo. Que são os livros apócrifos? Para entender a importância de sua descoberta, é necessário, antes, compreender o que exatamente são os livros apócrifos. Esse termo é amplamente utilizado para designar textos religiosos antigos que não foram incorporados ao cânone oficial das escrituras de determinada tradição religiosa, menos seja o judaísmo rabínico, o cristianismo católico, ortodoxo ou protestante. Em outras palavras, são escritos que orbitam o universo bíblico, dialogando com sua linguagem, personagens e narrativas, mas que não receberam reconhecimento universal como parte das escrituras sagradas. Contudo, esse status de não canônicos não implica falta de valor histórico ou teológico. Pelo contrário, muitos desses textos foram considerados sagrados por comunidades inteiras em determinados períodos e regiões. Além disso, revelam nuances, interpretações e tradições alternativas que oferecem ao estudioso moderno um panorama mais amplo do pensamento religioso antigo. Os apócrifos podem ser classificados em diversas categorias. Apócrifos do Antigo Testamento, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus ou o Testamento dos 12 Patriarcas. Apócrifos do Novo Testamento, incluindo evangelhos alternativos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe ou o Proto-Evangelho de Tiago. Em que obras são atribuídas a figuras bíblicas para conferir autoridade, embora escritas por autores desconhecidos. Esses textos circularam durante séculos em comunidades cristãs e judaicas, muitas vezes servindo como referência para práticas devocionais e reflexões teológicas. O contexto da formação do cânone e o surgimento dos ocultos. A história dos livros apócrifos está intimamente ligada ao processo de formação dos cânones religiosos. Esse processo não ocorreu de forma uniforme ou imediata, mas sim ao longo de séculos, por meio de debates teológicos, decisões conciliares e práticas comunitárias. No caso do Antigo Testamento, a canonização judaica só se consolidou por volta do final do século I c, após longos debates entre diferentes correntes religiosas judaicas. Comunidades como os fariseus, saduceus e essênios possuíam coleções de textos distintas. Já o cristianismo herdou parte dessa literatura e produziu sua própria escrita sagrada, resultando em um processo de seleção ainda mais complexo. A igreja cristã primitiva, espalhada por regiões amplas e culturalmente diversas, utilizava uma grande variedade de evangelhos,
Cartas e atos atribuídos a apóstolos. Somente entre os séculos segundo intravenoso D, código emergem tentativas sistemáticas de definir o conjunto de textos autorizados, processo que culminaria no fechamento do cânone do Novo Testamento. Nesse contexto, muitos escritos foram excluídos, não necessariamente por serem considerados falsos, mas por não atenderem a critérios como autoria apostólica ou profética, uso litúrgico difundido, conformidade doutrinária com a tradição emergente, reconhecimento comunitário amplo. Espalhados pelas margens da ortodoxia, esses textos passaram a ser chamados de apócrifos, muitos sendo associados posteriormente a doutrinas consideradas heterodoxas, como o gnosticismo. 3. Primeiras menções e tradições de transmissão. Mesmo antes das grandes descobertas arqueológicas do século XX, a existência de muitos desses escritos já era conhecida, frequentemente associando-os a correntes doutrinárias divergentes. A própria literatura rabínica também registra obras consideradas não autorizadas, rotuladas como textos perigosos ou enganosos. Mas apesar da condenação institucional, muitos apócrifos permaneceram em circulação, preservados por monges, copistas e comunidades isoladas. Alguns sobreviveram em fragmentos, outros em traduções etíopes, coptas, siríacas e armênias, sobrevivências que permitiram sua redescoberta mais tarde. Foi o grande marco. Os manuscritos do Mar Morto, a descoberta que mais impactou os estudos dos apócrifos judeus, ocorreu em 1947, quando um jovem beduíno encontrou jarros contendo manuscritos antigos em cavernas próximas a Kunda, na região do Mar Morto. Essa descoberta logo se tornou um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Ao todo, foram recuperados milhares de fragmentos pertencentes a quase 1000 manuscritos, datados entre o século III A, código, e o século I. De século, entre eles estavam versões antigas de livros bíblicos, comentários e regulamentos da comunidade essênia, e diversos apócrifos e pseudepígrafos judaicos previamente conhecidos apenas por referências secundárias. Textos como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus apareceram em versões hebraicas e aramaicas, confirmando sua enorme circulação no judaísmo do período do Segundo Templo. Essa descoberta mostrou que o judaísmo da época de Jesus era muito mais diverso do que se supunha e que o cânone bíblico não era uma coleção fixa e universalmente aceita. Além disso, os manuscritos do Mar Morto revelaram que obras consideradas heréticas no período cristão posterior eram, na verdade, parte integrante da tradição religiosa judaica antiga. 5. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, se os manuscritos do Mar Morto revelaram a riqueza dos apócrifos judaicos. A descoberta feita no Egito em 1945 revelou a profunda diversidade da literatura cristã antiga em uma região próxima à cidade de Nag Hammadi. Camponeses encontraram jarros contendo códices coptas que posteriormente mostraram-se uma vasta biblioteca de textos gnósticos e cristãos alternativos. Datados entre os séculos III intravenoso, de sequé entre os textos mais importantes estavam o Evangelho de Tomé, uma Cocaldu 114, ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa, que enfatiza
o conhecimento interior como caminho para a salvação. O Evangelho de Filipe, que apresenta interpretações simbólicas da união espiritual. O Evangelho da Verdade, possivelmente associado ao mestre gnóstico Valentino. O Tratado Tripartido, sistematizando a cosmologia gnóstica. O Apócrifo de João, que descreve uma complexa cosmologia do divino e da criação. Diferente dos manuscritos de Qumran, esses textos refletem tradições cristãs alternativas que floresceram antes que a ortodoxia cristã se consolidasse. A Biblioteca de Nag Hammadi ofereceu aos estudiosos uma visão direta de correntes espirituais anteriormente conhecidas apenas por críticas de teólogos ortodoxos. A descoberta provocou uma revolução nos estudos sobre o cristianismo primitivo, mostrando que os vencidos da história religiosa também produziram escritos sofisticados e profundamente filosóficos. Outras descobertas e preservações além desses dois marcos. Outros achados contribuíram para a reconstrução da literatura apócrifa, manuscritos etíopes, especialmente do livro de Enoque e de obras como O Pastor de Hermas. Códice de Copenhague, contendo apócrifos cristãos preservados em siríaco, descobertas em oxirrinco, que revelaram fragmentos de evangelhos desconhecidos e outros textos religiosos. Documentos monásticos egípcios nos quais se preservaram textos como o Proto-Evangelho de Tiago e os Atos de Pedro. Essas diversas fontes comprovaram que a linha entre canônico e apócrifo foi historicamente fluida, variando conforme as regiões e tradições. 7. O impacto acadêmico da redescoberta. A redescoberta dos textos apócrifos transformou radicalmente o campo da arqueologia bíblica, dos estudos judaicos e da história do cristianismo. Alguns dos impactos mais significativos incluem ampliação do conceito de judaísmo antigo. Os manuscritos do Mar Morto demonstraram que não havia uma única forma normativa de judaísmo antes da destruição do templo. Ao contrário, existia um mosaico de grupos e tradições literárias. Reavaliação do cristianismo primitivo. Os evangelhos gnósticos e outras obras apócrifas revelaram que o cristianismo dos primeiros séculos era igualmente plural, com debates intensos sobre a identidade de Jesus, a natureza da salvação e o papel do conhecimento espiritual. Compreensão mais profunda do processo canônico. Ao estudar esses textos, torna-se mais claro que o cânone bíblico é fruto de processos históricos e comunitários, e não de uma decisão repentina, revisão de conceitos teológicos. Muitas descobertas mostram interpretações alternativas sobre temas como a criação, o propósito da lei e a missão de Jesus. Esses textos permitiram aos estudiosos reconstruir um panorama mais completo e dinâmico das tradições espirituais do Mediterrâneo Antigo. 8. O fascínio contemporâneo pelos apócrifos. No mundo atual, os livros apócrifos continuam despertando grande interesse, tanto entre pesquisadores quanto entre leitores curiosos. Em parte, isso ocorre porque eles oferecem narrativas alternativas sobre personagens bíblicos, ensinamentos místicos ou filosóficos, histórias que preenchem silêncios dos textos canônicos e perspectivas que desafiam interpretações tradicionais. Obras como o Proto-Evangelho de Tiago influenciaram até mesmo tradições cristãs posteriores, como a veneração de Maria. O livro de Enoque, por exemplo, influenciou tradições esotéricas, literatura mística e até textos do Novo Testamento, como a Carta de Judas. Além disso, a popularização desses textos por meio de traduções
modernas. Documentários e debates acadêmicos contribuem para renovar o interesse do público em compreender as origens das religiões abraâmicas. 9. Conclusão: a descoberta dos livros apócrifos não é apenas um capítulo fascinante da arqueologia, é também uma porta de entrada para um mundo intelectual e espiritual complexo, plural e vibrante. Esses textos, outrora marginalizados ou esquecidos, revelam tradições que coexistiram, dialogaram e às vezes competiram com as correntes que se tornariam majoritárias. Ao resgatar essas vozes antigas, a pesquisa moderna enriquece nossa compreensão do passado e oferece novas lentes para interpretar o presente. Os apócrifos nos lembram que a história religiosa não é feita apenas de consensos, mas também de divergências, debates e diversidade, e que compreender essa multiplicidade é essencial para apreciar plenamente a riqueza das tradições espirituais humanas,